Graça e paz, meus amados irmãos, como tem passado todos, espero que bem. Nós vamos meditar mais uma vez na palavra do Senhor nosso Deus, e hoje eu gostaria de convidar você para abrir sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 38, nós vamos ler os versos 22, 23 e 24, amém? Abra sua Bíblia, Jó capítulo 38, verso 22, 23 e 24. E nos diz o seguinte, a palavra do Senhor. Acaso entrastes nos depósitos da neve e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho para onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Vamos orar? Deus, nós queremos agradecer-te por mais um momento especial que nós estamos tendo na tua presença. Suplicamos tua graça, teu amor, tua bondade e misericórdia sobre a vida de cada pessoa que nos assiste através deste canal de bênção, Senhor. Louvamos o teu nome porque tu és bom, tu és maravilhoso, tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Salvador. Muito obrigado, Deus, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém. Amados, tem uma história que eu quero ilustrar junto com a mensagem que fala da paciência de uma mãe. Essa história é real. Mãe sempre tem muita paciência, né? E essa história conta o seguinte: Brian contou uma história de um garoto que padecia de uma terrível surdez parcial. Certo dia, ao voltar da escola, trouxe consigo um recado para seus pais. E o recado dizia o seguinte: em secas linhas, a professora sugere a estes que o melhor que fariam seria tirar o menino da escola, e explicava por quê. Ele não tem inteligência para aprender nada. Foram essas as palavras da professora para os pais. Em vez de deprimir-se com o pessimismo do recado, a mãe do garoto simplesmente afirmou: é claro que meu filho Tom tem inteligência para aprender, sim. Eu mesma serei a professora dele. A partir daí, além da tarefa da criação, tomou também sobre os ombros a responsabilidade da instrução e de escolar o filho. Tom aprendeu, cresceu, tornou-se um bom profissional, e quando morreu anos mais tarde, o país inteiro homenageou, apagando as lâmpadas por 1 minuto, lâmpadas estas que ele próprio havia inventado. Tom, era assim que a família de Thomas Edison o chamava. Inventou não somente a lâmpada, mas também a câmera fotográfica, o mimeógrafo, o gravador, o microfone e mais de 1000 outras coisas registradas como invenções suas. Amados, há uma frase de um autor desconhecido e ela diz o seguinte: a Deus peço que a minha fé se fortaleça todos os dias, para que nem atravessando as tribulações eu perca a esperança. Quando nós passamos por tribulações na nossa vida, como essa da história que nós lemos, como a história de Jó, que é um relato de muita luta, de muita tribulação, essas tribulações são oportunidades nas nossas vidas. Já parou para pensar dessa maneira? Que as nossas tribulações, elas são muitas vezes oportunidades. Muitas vezes nós a vemos como sendo um obstáculo. Muitas vezes a gente olha para as dificuldades que a gente enfrenta e acha que elas são um grande e terrível obstáculo na nossa vida. E na verdade é uma oportunidade. Mas se cada um de nós olharmos para ela, passasse a reconhecer essas situações difíceis como maneiras que Deus escolhe para tratar, para nos provar o quanto nos ama, isso seria um porto seguro para nós, né? Nós encararíamos essa situação com muito mais força, com muito mais perseverança, entendendo que nós sairemos daquilo muito mais fortalecidos, né? Tudo na vida ensina algo para a gente, na verdade, tudo na vida é pedagógico. Quando a gente olha para a história de Jó, né, o nome Jó, que significa o mesmo que arrepender-se ou voltar-se para Deus, nós encontramos a história de um homem que passou por diversas dificuldades, inúmeras situações difíceis, um homem que gostava de uma vida de muito conforto, de muita tranquilidade, de muita estabilidade, um homem que tinha uma intimidade com Deus,
um homem que oferecia a Deus sacrifícios em remissão dos pecados dos seus filhos. Então era alguém que tinha uma relação de muita proximidade com Deus, e ainda assim ele passou por muitas dificuldades, enfrentou terríveis provações, e tudo o ensinou muito. E Deus quer nos ensinar sempre algo em meio às nossas dificuldades, em meio aos vendavais da nossa vida. Interessante que o livro, observar, que o livro de Jó, ele trata justamente disso, do problema da dor na vida dos fiéis. Olhando para essa temática, o livro procura responder justamente essa pergunta: por que os justos sofrem? Olhando para o passado, meus amados irmãos, muitos de nós descobrimos que as ocasiões em que fomos pressionados ao máximo, cercados de todos os lados, foram as ocasiões em que Deus nos deu as bênçãos mais graciosas e mais ricas. São esses momentos em que nós nos achegamos mais ao Senhor, que nós buscamos mais a presença dEle, que nós lemos mais a palavra dEle. Moisés, quando falava ao povo que estava caminhando em direção à terra prometida, é interessante que Moisés disse para o povo, ele disse: olha, vocês não se esqueçam que os poços que lá foram cavados não foram vocês que cavaram, que as plantas que lá estão não foram vocês que plantaram. Ou seja, Moisés está dizendo para o povo: vocês agora vão entrar num novo tempo, num tempo de bonança, num tempo de prosperidade, mas não se esqueçam de onde vocês estavam. Então é na adversidade, é na provação, é no meio do furacão que nós aprendemos, que Deus nos trata, e Ele requer de nós que quando essas situações passarem, esteja nos nossos corações o sentimento eterno de gratidão e de devoção e de muito mais proximidade com o Senhor. O indivíduo, nós temos registro de ingratidão na palavra de Deus, Jesus curou 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer. No sofrimento, as pessoas clamam, choram, dizem que vão mudar. Quando as coisas melhoram, elas tendem a naturalmente se afastar, se distanciar de Deus, se distanciar do propósito. Esquecem-se muitas vezes dos votos que fizeram, em lágrimas, dizendo que jamais abandonariam ao Senhor. E no entanto se esquecem disso e voltam a viver uma vida desregrada e muitas vezes distante do Senhor. O sofrimento nos ensina, e nós, quando passarmos dele, quando vencermos este sofrimento, não podemos jamais nos esquecer daquele que nos tirou das adversidades e nos colocou numa situação diferente, numa situação de conforto, de paz. A resposta para essa pergunta de por que os justos sofrem é porque é uma situação em que muito provavelmente Deus pode permitir o sofrimento como um meio de purificar a nossa alma, purificar a nossa vida e nos fortalecer. Os pensamentos e caminhos de Deus são movidos por considerações muito vastas e que a mente do homem jamais compreenderá. Quando a gente lê aquela passagem de João capítulo 13 e verso 7, onde Jesus está lavando os pés dos discípulos, e os discípulos, Pedro resistindo aquilo, sem entender aquilo, aí o Senhor diz para Pedro: o que faço agora, o que faço hoje não entende, mas compreendereis depois. Então existem situações na nossa vida que nós não compreendemos o porquê agora, mas lá na frente nós vamos compreender, nós vamos entender, nós vamos ter mais uma vez a certeza de que o Senhor estava conosco. Deus estava cuidando dessa situação, desse momento difícil pelo qual estávamos passando. E sobre a história de Jó, é interessante notar, que Jó tinha 3 amigos que estavam tentando a todo custo saber o porquê dele estar passando por aquilo. Eles que estavam tentando investigar de todas as maneiras. Se um homem como Jó, de tão alta reputação, era sofredor de uma virada, a vida de Jó virou de cabeça para baixo, E se um homem como ele estava sofrendo por aquilo, estava passando por aquela situação tão devastadora, então aqueles amigos muito provavelmente sentiam que existia um perigo para a própria segurança deles, e por isso que eles estavam tentando arrancar de Jó, de todas as formas, de todas as maneiras, uma confissão de Jó, para que eles entendessem que o que estava acontecendo com Jó era por causa de um pecado de Jó.
E eles insistiram e tentavam levar Jó a refletir a respeito da vida deles, para que Jó dissesse: não, eu estou passando por isso por causa deste pecado que eu cometi. E interessante observar que aqueles homens estavam buscando aquilo para trazer uma segurança para eles mesmos, né? Uma segurança de que, não, se foi por causa deste erro que Jó cometeu, eu não vou cometer esse erro e certamente não vou passar por essa dificuldade que ele está passando. Só que Jó não confessou, porque Jó não estava passando por nenhum tipo de situação da qual eles imaginavam, né? E aqueles homens voltaram para sua casa sem essa confissão de Jó, e voltaram para casa sem a sensação de alívio e sem a sensação de segurança, porque eles imaginavam que só o pecado era o responsável por aquilo. Então eles não tinham uma confissão de Jó, voltaram para casa preocupados, achando que aquela situação poderia acontecer com eles também, porque eles não conseguiram entender a raiz do problema. Mas não era absolutamente nada disso que estava acontecendo. Tudo aquilo era uma experiência entre Jó e Deus. Uma experiência que Jó estava vivendo. Essa experiência devastadora, mas era uma experiência que Jó estava tendo com Deus. Todos nós, meus amados irmãos, estamos sujeitos a revés em nossas vidas, né? Todos nós. E não cabe a nós ficar julgando o outro, tentando entender o que está acontecendo com o outro. Será que é porque está em pecado? Será que é por causa disso, por causa daquilo outro? Não cabe a nós, absolutamente, tentar entender o que está acontecendo com o nosso próximo. Como irmãos em Cristo, cabe a nós chegarmos juntos, sermos um anjo do Senhor nos momentos de tribulação, para ajudar, para acalmar, para aconselhar, para estar próximo, ser um ombro amigo. Não nos cabe julgar a ninguém quando está passando por uma dificuldade, não é verdade? Mas sim ajudar. Todos nós, como já falei, estamos sujeitos a revés em nossas vidas. Eu me recordo quando eu era criança no projeto, pai, eu sempre produzia banana, né? E todo ano o vento derrubava as plantações de banana, todo ano. E muitas vezes a gente ia dormir com a certeza de que tinha uma colheita para fazer, que ia apurar um dinheiro, que ia pagar a água do lote, que ia pagar a feira, que ia pagar algumas despesas, e de repente à noite chovia, dava um vento, derrubava tudo. Eu lembro muito disso, chegava na roça, tava as bananeiras todas derrubadas, e a gente se perguntando o que era que a gente ia fazer. São reversos da nossa vida, né? E nós temos que tão somente confiar no Senhor. A palavra de Deus, ela tem um ensinamento maravilhoso em Hebreus capítulo 12, nos versos 5 até o 7, e nos diz o seguinte, ela, a respeito disso, das provações, porque as provações revelam o amor de Deus, o amor paternal de Deus por nós. E ela nos diz o seguinte, Hebreus 12, verso 5, e estáis esquecido da exortação que como a filhos discorre convosco? Filho meu, não menosprezeis a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ela és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filho, pois que filho há a quem o Pai não corrige? Então, Deus usa o sofrimento, as circunstâncias adversas para nos tratar, meus amados irmãos, para cuidar de nós, para demonstrar amor. Queria concluir essa reflexão para esta noite, pedindo a você que confie nele, mesmo em meio à escuridão. Honre-o, honre ao Senhor com uma confiança, sem vacilação, mesmo no meio de um tratamento aparentemente misterioso para você, né? Que você não está entendendo porque está passando por ele, né? A recompensa será como a mudança daquela águia, né? Que troca as penas, que troca o bico, que quebra as unhas, para que possa renascer e viver mais uma vez. Então, entenda todas as circunstâncias, busque a presença do Senhor, clame a Ele, e o Senhor estará contigo, te fortalecendo nas adversidades da vida. O Senhor é conosco. Deus abençoe. Grande abraço, Igreja Batista Memorial. Em nome de Jesus.